Sejam muito bem-vindos ao 1407, que é sempre ou quase sempre às 14h07 do Brasil. É um bate-papo sobre arte, vida de artista, mentalidade artística, singularidade artística e criatividade. Destina-se aos fotógrafos profissionais, amadores, semiprofissionais ou simplesmente artistas que usam a fotografia como um suporte artístico. Meu nome é Ricardo Esteves, sou fotógrafo há 25 anos e desde 2015 sou também curador e mentor de fotógrafos artísticos à distância e resido em Paris. Hoje esse vídeo será transmitido simultaneamente pelo Facebook e YouTube e convido os amigos artistas ou psicanalistas, amigos em geral que estão no Insta, diz que se quiserem estar mais confortáveis, que migrem para as outras plataformas, ok? E não deixem de se inscrever também no YouTube, de ativar o sininho para receberem semanalmente os novos conteúdos sobre assuntos relacionados à fotografia artística. Bom, então eu apresento meu convidado. O nome dele é Marcos Paim, ele é psicanalista, ele é produtor e pesquisador independente, mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, coach executivo pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e hoje atua em clínica psicanalítica lacaniana. Ele faz também a mentoria a executivos, conselhos de administração e no desenvolvimento de pesquisas sobre psicanálise, sociedade, tecnologia e artes, que é o assunto que nos interessa aqui. Então, Paim, seja muito bem-vindo. Eu vou abrir o seu áudio aqui. Obrigado. Olha, muito bom você estar aqui. E, bom, eu queria te perguntar, falar um pouco assim. Um dia desse eu estava me lembrando de uma das primeiras fotografias que eu fiz quando eu cheguei aqui na França, aqui em Paris, né? Que foi intitulada Retratos do Inconsciente, né? Foram as primeiras fotografias que eu comecei a fazer quando eu ainda não me considerava um fotógrafo artístico, né? O que acontecia era o seguinte, eu vou até botar aqui. Não sei se o pessoal está vendo. São fotografias em que eu fotografei nas vitrines de Paris com uma velocidade muito baixa. Eu não sei se vocês estão vendo, se todo mundo está vendo. No Instagram não, né? No Instagram não, pois é. No Instagram não. São fotografias abstratas em que eu diminuí a velocidade da máquina fotográfica e elas, como era Natal, houve uma dominante de vermelho nessas imagens. E, Paim, foi muito curioso quando eu fiz essas fotos, porque na época eu tinha acabado de chegar na França, eu estava estudando francês com um grupo de pessoas de várias nacionalidades. Tinham pessoas do Oriente Médio, tinham pessoas do leste europeu, tinham italianos, tinham ingleses, pessoas da América Latina. E eu fiz uma exposição. E nessa exposição, deixa eu ver assim, se eu coloco a gente. Não, assim não, ok. Não. Deixa pra lá, vou deixar aqui como tá. Agora foi. E foi muito curioso, porque nessa exposição fotográfica, que foi feita em Poitiers, na França, tinham várias pessoas, essas pessoas, colegas, né, recém-amigos, os novos amigos dessa nova vida francesa. E chegavam pessoas para mim e falavam assim: Ricardo, muito obrigado, as suas fotos remetem ao amor, Natal, e esse sentimento é muito nobre e tal, etc. E outros chegavam para mim e falavam: Ricardo, o que houve com você? Você é uma pessoa tão tranquila, por que falar da morte? Por que falar dessa cor de sangue vivo? Por que disso? E aquilo foi o primeiro contato que eu tive com uma situação peculiar, né? Assim,
de acharem uma coisa que eu não tinha nem imaginado. Então, você acredita que assim é assim mesmo? Por que muitas vezes o espectador reage diferente a uma mesma obra artística? Bom, Ricardo, ainda mais uma obra, como o pessoal que não conseguiu ver, né, mas são, no teu caso ali, são fotografias quase que abstratas, né, com muito poucas formas, então assim, o que vem, né, é uma contribuição do espectador, né, a gente fala muito do artista, a intenção do artista, a gente ainda está num contexto, né, de uma sociedade de certa forma explicada, onde a gente é muito ainda amarrado, ou assim, muito seguro, muito protegido pela palavra, pela explicação racional, né? Isso vem lá de trás, numa estrutura do mundo moderno, né, de ciência, blá, blá, blá. Então a gente está sempre buscando uma explicação. Então é coisa muito comum, você vai numa galeria e o sujeito está sempre procurando aquele quadradinho onde tem uma explicação, ou pelo menos alguma indicação do que está dito na obra, né? Assim, o terreno da palavra, da escrita, é um terreno, para a gente, que é, né, estruturado na linguagem, é um terreno seguro, né? Então, quando a gente está exposto a uma imagem, a gente fica meio fora do lugar, né? E aí tem uma contribuição de quem vê, né? Ou seja, quem vê contribui de alguma forma para aquela obra, né? A obra segue uma vida própria. A obra já não é somente a intenção do artista. É lógico que ela está lá de alguma forma, né, naquela impressão, naquela fotografia, no teatro, qualquer tipo de obra artística, né? Mas aquilo escapa, né? Isso pode ser numa fotografia, pode ser numa pintura, pode ser no teatro. Então tem uma cena que um sujeito ri, o outro chora, né? Um sujeito sai enojado do cinema, do filme que viu, o outro acha um filme maravilhoso. O outro dorme e o outro não consegue nem assistir, né? Então, assim, é uma contribuição do espectador, né? Assim, ele também é sujeito ativo, né? O Duchamp falava isso, né? Que assim, a obra não tem sentido sem a contribuição do espectador. Sim. Eu sempre fico buscando compreender assim a psique, né? E é engraçado porque nessa procura eu acabei me deparando com um texto de um historiador chamado Jean-François Chevrier, que considerava que a alucinação que existe por vezes uma alucinação artística, que é um elemento da percepção imaginativa de alguns artistas. E o ponto de partida sobre esse tema, dessa pesquisa que ele fez, vem do século XIX, por Flaubert, né, em 1800 é citado pelo Flaubert em 1866, acho que é por volta dessa data. E ele dizia que foi a primeira vez que foi como eu diria, foi proposta essa ideia, né, de imagens vistas, absorvidas e transformadas em dados perceptivos de uma forma meio através de um processo quase que como é que eu vou explicar? Quase que alucinatório, né? E aí tem William Blake, que ele cita, que era um poeta, tem Michaud, que foi citado como campeão da arte informal, tinha o próprio Pollock, citado, né? Que dizem que ele substituiu a mitologia greco-romana pelos mitos exóticos. Eu não vejo isso, mas isso é citado no livro. Dostoiévski, A Paranoia, Van Gogh e o Seu Olho Soberano, que eu acho que tem um pouco conexão com a psicanálise, porque a psicanálise também começava nessa época, né? Através do Dr. Jacques Lacan, que você conhece bem, e que ele fala de um termo que eu queria até perguntar para você se você já ouviu falar desse termo, chama a voracidade do olho. E ele fala do papel da alucinação do artista nesse processo. Eu quis trazer isso porque talvez você já tenha ouvido falar alguma coisa a respeito. E quando eu desenvolvi esse trabalho na Vitrine de Paris, que deu toda essa história, foi quase que não diria uma alucinação, não estava nem dopado nem nada, mas você entra numa vibe, numa onda e você segue aquele caminho, né? Eu não sei se você
teria, assim, alguma coisa... Eu sei que você analisa muito o espectador e não a gente, né? Nós que somos artistas. Mas você, sei lá, você teria alguma Sim. coisa assim, alguma troca em termos disso, assim? O artista, ele muda de posição, ele é um membro da cultura, né? Ele é uma pessoa da cultura. Então, assim, dizer o artista hoje é muito diferente de dizer o artista do século XIX ou de ser o artista pré-renascimento ou no Renascimento. Né? Então, inclusive, tem uma discussão de que foi no Renascimento que, de fato, o artista se apresenta. Ele deixa de ser um artesão, ele se apresenta com uma assinatura artística, né? Então, passam a ser reconhecidos os talentos. Antes disso, o artista era muito mais uma mão de Deus, ele tinha uma coisa da divindade, né? A obra de arte era alguma coisa que queria remeter para um divino, então estava muito associado à igreja. O artista, ele era quase um artesão e muitas vezes ele até fazia um esforço dele desaparecer de cena, né? Uma coisa de uma mistura entre um objeto de contemplação e um objeto de adoração, né? Então, assim, uma imagem de um santo não era só uma escultura, né? Muito mais do que uma escultura, né? Então era até importante que o artista se retirasse de cena, e você não sabe. Se você pega muitos trabalhos pré-renascença, você não sabe nem quem fez, né? Que são cultuados até hoje. Chega na Renascença, tem um movimento onde o artista passa a ser um elemento de assinatura, né? Talvez por conta da monarquia, talvez. Uma série de fatores, especificamente naquela região ali, que você tinha uma questão de comércio muito grande, né? Então, assim, você tinha um fluxo de capital muito grande. Assim, arte e capital, eles se degladiam, brigam e se acomodam e se compactuam, de certa forma. Então, não dá para você falar, mas a arte atravessa o capital. É lógico que atravessa, mas, assim, quando a gente fala de um artista... como Da Vinci foi financiado pelo poder econômico, ou quando Michelangelo foi financiado pelo Papa para fazer a Capela Sistina, então não dá para você misturar. Isso você traz para não deixar de misturar. Então você traz para cá, né, isso não é uma coisa só, então é uma época daquela época. Não, se você pega no século XX, Picasso, Braque, ou o próprio Pollock que você falou, né, sempre tiveram de braço dado com o poder econômico, né? Então você pensa, o Pollock teve todo o abstrato americano foi, vamos dizer assim, referendado pelo MoMA, né, que na época era presidido pelo Rockefeller, né? Então, assim, como não associar as duas coisas? Então tem que ter uma teoria da conspiração, uma teoria de fato, né, que a CIA também financiou um pedaço dessa exposição, dessa primeira exposição do abstrato americano, como uma forma de se posicionar contra a arte realista russa, comunista, né? Então, assim, esse jogo do artista, né, um artista meio outsider, meio vagabundo, no sentido do cara de fora, não do cara não operário, né, mas fora do sistema. Sim. Né, tem de todo tipo, né, tem de todo tipo. Eu diria que tem uma produção artística que pode ser, de fato, quase uma catarse, né? Mas uma catarse no sentido de que você produziu a tua foto, mas você não nasceu ontem, você não começou a fotografar ontem, né? Você, quando fez essa foto, você já tinha quantos anos de bagagem de fotografia por trás, né? E fora o percurso amador, eu tinha aqui, nessa época, eu tinha mais ou menos uns 10 anos de fotografia profissional, mas eu fotografava desde os 13 anos, são camadas de e quando você pega, por exemplo, o Duchamp, que fez aquela obra do Urinol, né, A Fonte, invertida, e assinou lá com o pseudônimo, ele estava tomando cerveja com os amigos ou qualquer coisa parecida, passou por uma loja de material de construção, comprou e assinou com o pseudônimo e mandou para a exposição. Então foi uma coisa, uma sacada, um insight, foi uma saída irônica, né? Eu pergunto, será? Há quanto tempo essa questão não estava com ele? E aí esse mesmo artista, o Duchamp, tem o Grande Vidro, que é uma obra dele muito, muito importante, que ele ficou fazendo durante 10, 8 anos, sei lá, um bocado de tempo. Ele carregava para cima e para baixo, uma obra super pesada, né? Que no final ele entendeu que ela foi eternamente não concluída quando ela teve um acidente no transporte e quebrou o vidro, porque ela tinha uma obra com vidro. Então ela quebrou e ficou rachado lá e tal, e falou, bom, agora ela está eternamente inacabada. E que, aliás,
é uma situação que ocorre muito com os artistas, né? L'œuvre inachevée, né? A obra inacabada é aquela sensação, e isso acontece muito comigo, de eu desenvolver o trabalho e eu senti, cara, mas falta alguma coisa. Mas falta alguma coisa. Não, não é possível. Eu não sei, o Wiki que tá aí, ele talvez possa dizer pra gente se isso acontece com ele, se é uma verdade, mas é aquela sensação de que. E o fato de você não querer largar a obra, você não quer acabar aquele trabalho, você está querendo sempre se. Por que isso acontece? Tem. Eu até você acha aqui no livro, tem duas historinhas que falam o que você está falando aqui, né? Ah, é? Uma né, essa obra que nunca acaba, né? Tem a última entrevista, se eu não me engano, do Iberico Camargo, pintor brasileiro. Sei. Né? E falando sobre morte, vida após a morte, o que ele achava disso e tal, e assim, eu não sei, né? Porque o pessoal fala que quando você morre, naquele pós-morte, naquela transição, você tem um flash da sua vida, passa pelas cenas que você viveu e tal. E ele falou assim, eu morro de medo, porque se passarem todos os meus quadros, eu vou querer retocar, eu vou querer pegar um pincel para pintar alguma coisa. Eles nunca estão finalizados, né? Então, assim, um pouco dessa angústia que não termina. Tem uma obra que é uma obra considerada uma das principais do século XX, vou ver se eu acho aqui, de Kooning, que se chama Mother, né, que se chama Mãe, né, ele fez uma série e tal, que é essa aqui, ó, não sei se dá para todo mundo ver. Dá para ver sim, dá para ver. Então, assim, essa é uma obra aqui, chama Mulher, né, do Kooning, é uma obra lá de 50, e a história que se fala desse quadro, que é um quadro super importante, alguns dizem até que é uma das principais obras do século XX e tal, né? Mulher, e ele foi descoberto pelo marchand dele. Estava debaixo da cama dele, no ateliê, o marchand foi lá, pegou que tela é essa, puxou a tela para debaixo da cama e ficou super impressionado com a tela, falou assim, bom, vamos expor isso aqui. Ele falou, não, eu não terminei. Como você não terminou? Já está terminado. Não, eu estou aqui, está descansando essa tela, porque não sei se está legal e tal, para mim não está bom ainda, não sei o que e tal. E foi meio que na marra que o marchand pegou essa obra e colocou em exposição e declarou finalizada. Quer dizer, então um pouco dessa angústia do artista que nunca acaba. Se a gente for brincar um pouco com isso, né, o artista ele está inserido no contexto da cultura, né? Ele é um membro da cultura, ele está influenciado pelo que cerca. Mas quando ele faz uma obra, ele escapa da linguagem. Então ele toca alguma coisa que tem um quê do impossível. Né? A obra é uma obra aberta. Assim, quando ela toca esse impossível, vamos dizer, você nunca consegue encapsular o que é impossível. Você no máximo pode indicar, você pode direcionar, você pode tocar, você pode tangenciar. Né? Então por isso que ela nunca está acabada, né? Ou seja, quando você está, de alguma forma, pegando aquele impossível, você não tem como fechar aquilo em algum lugar. Então, assim, por isso que tem uma certa angústia de um não término. E ela é viva. Né? E esse impossível fala um pouco da reação do espectador. Né? Como eu tenho um produto que toca o impossível, o meu impossível é diferente do seu, abre caminhos completamente diferentes. Então, acho que fala um pouco com essa abertura da obra. Sim, é quase como um filho que você não quer se desgarrar, né? Você tem ali aquilo, e você tá, e você fica, e você visita e revisita, e aí pensa, não sei se eu vou fazer essa exposição agora, não sei se eu vou mostrar esse material agora, etc. Então é sempre um processo contínuo. É filho, mas também tem outras coisas. É filho, mas de certa forma também é pai. Tem uma história interessante do Duchamp, que tem um qual ele foi para os Estados Unidos, mas um quadro dele chama Nu Descendo a Escada, um quadro cubista do início do século, foi para os Estados Unidos muito antes do que ele. E fez muito sucesso esse quadro. Né? Ele dizia que durante muitos anos o quadro era mais famoso do que ele. Né? Então, assim, o quadro o apresentava. Então as pessoas conheciam o quadro e não conheciam ele. Então ele transitava nos lugares e as pessoas falavam do quadro dele sem saber que ele era o cara que tinha pintado. Né? Então, de certa forma, o quadro o apresentava. Tipo, esse aqui é o Duchamp, aquele que pintou o Nu Descendo a Escada. Né? Então, assim, uma inversão completa. Né? Isso acontece muito na música também. Não, é aquela música, o tal artista, você fala, cara, eu nunca ouvi falar. Aí você bota a música e fala, cara, claro que eu conheço essa música, né?
E, pô, Escapa legal. completamente. E, Painho, olha, tem uma série de perguntas para você. Vamos a Tá ela. bombando aqui. Você quer falar alguma coisa ou você prefere que eu vá começando Não, a fazer as várias perguntas e você. Tá, beleza. Olha, Manda ver. o J.R. Franco, fotógrafo, eu acho que ele é fotógrafo. Ele pergunta o seguinte: minha pergunta é se você. Minha pergunta é se ele estudou, pesquisou, né, no caso você, além da percepção, o impulso ou desejo de aquisição de uma obra. Dizem que esse impulso aparece por um curto período de tempo, assim que a pessoa tem contato com uma obra que o impacta. E que os artistas, desculpe, que estão melhor preparados para essa venda, nesse pequeno espaço de tempo, são os mais bem-sucedidos. Eu sei que sai um pouco da sua expertise, tá? Mas o que ele diz é justamente isso. Não, é possível vender uma obra e o espectador está suscetível a comprar, mas aquilo acaba. Ele deve acionar algo na mente de desejo, como alguém que vai comprar uma roupa numa loja e ali ele fica doido para comprar e, enfim. E ou ele comprar naquela hora ou não compra mais depois. Eu acho que é mais ou menos isso. Bom, tentando de alguma forma trazer para a discussão. Sim. A obra de arte, quando vira produto, ela passa a ser um produto de consumo também, né? O mercado, ele rapidamente, vamos dizer, engole, né? Você traz para dentro de si, traz para o seu giro, né, o que mesmo que é de fora. Então, um exemplo super radical é do Banksy, né, que é um artista do grafite da arte urbana, né, que produz arte, né, vamos dizer, que não está à venda, né, não estaria à venda, né. Então você tem situações onde ele faz um grafite, o sujeito vai lá e arranca o muro, derruba o muro, leva o muro, né, para tentar capturar aquele valor e de alguma forma. Quer dizer, a obra também tem um caráter do fetiche, né? Tem a coisa do singular, da obra única. Então, esse jeito, né, tem até uma frase do tipo: compre arte dos artistas vivos, né? Porque os mortos, né, já não vão usufruir do benefício e tal. E os mortos valem muito mais porque tem um fetiche da exclusividade. Então, nunca mais vai ter um quadro produzido, né? Então, tem toda uma coisa da raridade. Então, a obra de arte, ela transita nesse mundo econômico, né? Então, assim, passa a ser um produto de consumo também, né? Que pode ser simplesmente por um toque, por uma emoção que despertou, às vezes um artista que você nunca ouviu falar, que não é nem famoso, que não tem nenhum tipo de tradição, mas de alguma forma tocou em alguma coisa em você, ou pode ser simplesmente um instrumento de exibição, né? Você compra um quadro que você não está nem muito afim, né? Mas você tem um patrimônio e você quer exibir e mostrar para todo mundo que você tem um gosto refinado, ou sendo mais assim, mundano ainda, que você tem capacidade financeira de comprar aquele quadro que todo mundo sabe que é super caro. Sim. Né? Ou aquela obra, o que seja, né? Então, assim, de fato, a obra sai do terreno, né, da produção artística simplesmente e passa a ser mais um produto de consumo, né? O mercado faz isso o tempo todo, né? Mesmo os artistas que mais atravessam isso, né? O exemplo mais, assim, didático, de certa forma, foi aquela experiência do próprio Banksy, daquele desenho dele, que foi leiloado lá e ele tentou picotar e a máquina não funcionou, parou no meio e tal, que era uma forma, vamos dizer, de certa forma, de atravessar isso, né? Bom, a máquina não funcionou e o que se diz hoje é que esse quadro, com metade picotado e metade inteiro, vale mais do que ele quando estava inteiro, né? Ou seja, o tiro que saiu pela culatra, né? Ele queria, de certa forma, destruir a obra, do tipo, vocês estão querendo vender um negócio que não existe, né? A máquina não funcionou e deu no que deu. Ela hoje vale mais do que valeria ela inteiriça. É interessante. Pode falar. É difícil escapar, né? Quando você fala isso, eu fico aqui pensando do desejo de vários artistas de quererem vender suas obras, que elas sejam adquiridas por colecionadores, por esse mercado, né? Só um dado aí que eu li recentemente, eu sei que em 2000 existiam só 30 eventos sobre arte, essas feiras de arte. Até pouco tempo antes do Covid, tinham mais de 300. Virou um consumo, virou um objeto de desejo para o artista de vender e
do outro lado de comprar, e quando na verdade é uma pegadinha, uma cilada, né? Porque o artista, ao invés de focar e olhar interiormente para poder produzir e construir a singularidade dele dentro da obra, quando ele apresenta numa exposição, tem muitos artistas que vão falar, não, qual é a tendência, né? Qual é o caminho? Eu quero vender, quem é que está comprando, né? E isso eu acho assim muito perigoso. Eu vi outro dia um galerista falando o seguinte: olha, eu não entendo nada de arte. Galerista, não galerista, um vendedor de arte, né? Bem comercial. Ele dizendo o seguinte: cara, eu não entendo nada de arte, mas eu sei o seguinte: quadro muito colorido e foto preto e branco são o que vendem. Então, quando o cara me vem com uma foto preto e branco, um quadro muito cheio de cor, eu falo, opa, isso aqui tem comprador. Uhum. Então, assim, um olhar absolutamente mercantil. Ele falou, eu não quero nem saber quem é que fez, como é que fez, assim, não tenho como julgar, mas eu só vejo que vende ou que não vende. Sim, claro. E não, mas é um pouco esse o caminho que tem acontecido mesmo. Ó, o Marco Escada pergunta, posso continuar? Ou você tem ainda alguma? Ele diz, tem uma questão, ele é fotógrafo em Porto Alegre, tem uma questão que me incomoda muito quando vejo alguém falar ou postar. Eu contrato especialistas essenciais, médico, advogado, mecânico, mas jamais vou precisar contratar um artista. Se pudesse comentar a respeito dessa ignorância, segundo ele, que as pessoas acham a arte ser supérflua e que artistas não merecem ser pagos e não são fundamentais. O que você acha disso? Olha, essa pergunta, que é basicamente a pergunta do meu livro, né? Foi daí que eu comecei com essa história. Inclusive, ele é de Porto Alegre. Essa brincadeira, essa inquietação começou naquela exposição que teve no Espaço Santander, da Queer Museum e tal. Teve toda uma manifestação contra, para tirar, porque eles tratavam, diziam que tinha questão sexual, blá blá blá, e foram manifestações e tal. Sim. Isso, se eu não me engano, foi em 2017, né, que teve esse evento. E aí me interessou muito essa questão, que arte que é, em muita discussão, não, mas parece uma discussão entre liberal, pessoal de esquerda, de direita, porque um valoriza a arte, outro não valoriza a arte. Aí eu falo assim, não, mas qual o sentido de investir em arte quando falta saneamento básico, saúde e tal? Então parece que é uma discussão muito contemporânea, quando a gente olha, né? Parece que é uma coisa contemporânea. Sim, é uma discussão que está aqui hoje, né? A gente está o tempo todo, só entrar em qualquer rede social, está sempre aparecendo, né? Mas isso não é novo. Se a gente for bem mais para trás, né? Pegar Platão lá, antes de Cristo, né? Grécia Antiga e tal, Platão, ele descia o pau na arte, né? Ele dizia que a arte era supérflua, que a arte era uma imitação, que o ideal era externo, que o ideal era lá fora, e que a arte era uma imitação barata, que não servia para nada e tudo mais. E aí, no meu livro, né, na minha pesquisa que eu fui conduzir, eu fui brincar um pouco com essa pergunta, né, no sentido de o que é essa inutilidade da arte, né? É legal falar claramente como a arte é inútil, né? Ela não está inserida, não está encadeada, ela pode até ser inserida por um comprador, um negociante, mas é uma outra coisa, né? É uma outra situação. Tem um texto que eu acho muito legal, do Oscar Wilde, que ele uma carta, que responde a uma carta que ele recebeu, que ele colocou que é o prefácio do seu livro. É o prefácio, uma introdução do seu livro, né? Que ele fala assim, que ele fala que toda arte é inútil. E aí tem um sujeito que fala assim, cara, como assim a arte é inútil? Ele responde essa carta e faz uma explicação que eu acho muito bonita. Não vou ler aqui para não ficar chato. Pode ler, se quiser. Ele faz uma comparação da flor, né? Ele diz assim que a obra de arte é tão inútil quanto uma flor. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Uma obra de arte é inútil, da mesma forma que uma flor é inútil. Uma flor se abre para a sua própria alegria. Vemos um momento de alegria e blá blá blá. Naturalmente, alguém pode vender a flor e assim torná-la útil para si mesmo. Porém, isso nada tem a ver com a flor. Não faz parte da sua essência. É acidental. É um uso indevido. Aí ele fala assim, receio que tudo isso seja muito obscuro, mas o assunto é longo, né? E essa carta, junto com essas exposições que foram, foi basicamente a motivação de trazer o livro assim, mas que assunto longo é esse, né?
E de fato é. E aí a brincadeira que eu faço no livro é tentar inverter essa lógica do inútil, né? Assim, já que o inútil incomoda tanto, o que é esse incômodo com a inutilidade? E aí eu tentei puxar um avesso se esse incômodo da inutilidade, na realidade, não era uma defesa perante o útil. Sim. E aí vira uma viagem nesse negócio do que é útil, o que é funcional, né? Que fala muito com a nossa dinâmica hoje contemporânea, ou seja, da utilidade, né, do consumo, né? Eu preciso de mais aquilo, eu tenho tal coisa, mas eu preciso daquela outra um pouco melhor, eu tenho um carro, agora eu quero um carro com ar-condicionado, eu tenho um carro com ar-condicionado, agora eu quero outro, ou seja, assim, é uma necessidade, entre aspas. E essa necessidade justifica um monte de atitudes, né? Então, quando um inútil atravessa isso, quando uma obra de arte vem e atravessa essa questão, de alguma forma incomoda tantas escolhas por essa utilidade aí que a gente está inserido no sistema. Mas aí por aí vai. É interessante você falar isso, porque você sabe que eu sou um andarilho, né? Eu vim com a minha família para cá em 2004, depois fui para Poitiers, de Poitiers vim para Paris, de Paris fui para Londres. E quando eu estive em Londres, eu morei no maior co-living do mundo. Mas 2 anos antes, quando eu morava ainda em... Não, 4 anos antes, quando eu morava ainda em Poitiers, que eu vinha para Paris, eu muitas vezes fazia um Airbnb. E num desses Airbnbs, que alugamos um apartamento, nós alugamos de um fotógrafo. Cara, completamente minimalista. Ele tinha 3 pares de sapato, 2 calças, 5 camisas. E até minha mulher chegou e falou assim: poxa vida, isso daí, cara, olha a facilidade da vida da gente poder ter menos para ser mais, não no sentido de se mostrar, mas de consumir mais leituras, para poder viver certas situações e viver mais em comunidade. E aí, passado esse tempo, dessa primeira experiência efêmera nesse aluguel, em que a gente até conheceu esse fotógrafo, a gente falou assim: pô, por que a gente não pode fazer o mesmo? E olha que sou filho único, né? Já tive tudo, coisas materiais, eu fui deixando no caminho essas coisas materiais. E aí, nesse co-living, era a mesma coisa. Morava num lugar pequeno, cubículo, quase, eu diria, mas do lado de fora, em termos comunitário, era a predominância do ser, do viver, a ter as coisas materiais. Eu estou falando isso só para te dizer que o meu sentimento, não sei se na Europa, ou pelo menos nos ambientes em que a gente transitou, que tem muita gente, talvez seja um fenômeno da nova geração, não sei se é europeia, ou até no Brasil talvez, né? Que tem esse movimento do interesse das pessoas viverem mais e terem menos. Eu não sei, talvez eu seja um grupo um pouco fora da curva. Não sei se você tem alguma coisa que você também sente, se aí no Brasil acontece um pouco isso. Pô, aqui no as Brasil, questões das experiências. Aqui no Brasil não falta minimalista, mas não minimalista por opção, é um minimalista por falta de alternativa. Sim. Muita gente tem uma população enorme que vive com o mínimo do mínimo, às vezes abaixo do mínimo. Eu sei. Mas ao mesmo tempo, se você for pegar, e é interessante quando você olha, pegando esse exemplo do minimalismo, da uma certa miséria, né, que é o que a gente tem aqui a dar com pau, né, e a gente olha, por exemplo, um olhar de uma... saindo um pouco da história que você está falando, mas sei lá. Sim. Vamos falar. Quando você pega uma favela, por exemplo, né, e pega um olhar de quem está de fora da favela e diz o que vem à cabeça, ele fala: tráfico de drogas, pobreza, miséria, traficante, tiro, tempo e tal. Se você pergunta a alguém que mora na favela, ele vai dizer para você alegria, pobreza também, mas ele vai dizer alegria, comunidade, família, amigos, festas, né? Então, assim, são olhares muito diferentes para uma posição mínima, né? Então, no sentido onde talvez onde faltam coisas, né, sobram pessoas, né? Não é olhar de uma forma romântica a miséria, lógico que não, longe disso, não tem nada de romântico com a miséria. Mas de alguma forma você com muito pouco acaba abrindo espaço, como você falou, para outras coisas, né? Sim. É lógico que é muito diferente o minimalismo escolha e um minimalismo por falta de alternativa. Sim. Mas sem dúvida abre espaço.
que é a brincadeira do livro, né? A brincadeira do livro é justamente atravessar esse mundo de utilidades, muito amarrado, muito enquadrado, muito definido, um trilho muito fácil, ó, estude, arrume um trabalho, casa, tem filhos, faça economias, compra um carro, depois compra um apartamento, faça um financiamento, né? Para fazer o sonho da classe média. É um trilho muito amarrado, né? Sim, né? sim. Assim, sair desse trilho é muito arriscado, né? E gera muita cobrança. Sair desse trilho de utilidade. A gente está vendo isso hoje na prática, né? A gente, para um evento externo, foi obrigado a sair desse trilho, né? Ou parar, ou sair, ou pegar um desvio, e a gente vê o tamanho do incômodo que gera. Né? Então, assim, sair da rotina, né? Falar assim, não, a rotina não é natural, né? É uma construção. Né? Isso é só uma construção. Uhum. Então, a gente, às vezes, se amarra muito em coisas que são muito construídas, achando que são grandes verdades, e não são. Longe disso. Né? É só um modelo do tempo. A arte atravessa tudo isso daí. Né? Acho que essa que é a graça e essa é a defesa do livro, no sentido de atravessar o sujeito e tirar ele desse lugar comum. Né? Então, a gente hoje foi tirado à força, né, do nosso lugar comum. Uma catástrofe, né? A gente está vendo uma catástrofe. A catástrofe faz isso com a gente, né? Tira a gente do lugar comum, tira a gente da nossa rotina. Né? Pode ser uma coisa absolutamente desesperadora, né, trágica, né, para muita gente, mas, por outra forma, também abre caminhos, abre oportunidades. Né? Assim, ao mesmo tempo que tem muita gente sofrendo com isso, também tem muita gente descobrindo coisas novas, né? Descobrindo alternativas, né? Então, assim, abrindo outros campos, outras coisas que talvez não tivessem visto, né? Talvez o sujeito está percebendo que ele viaja muito e não precisava viajar tanto, né? Ele trabalha de 8 às 5 e podia ter um horário mais flexível. Ele mora em São Paulo, mas poderia morar na praia, sabe? E aí faz pensar, né? E aí, quando a gente pensa, a gente está produzindo originalidade, singularidade, coisa nova, coisa nossa, né? Não é simplesmente um modelo que vem de cima para baixo, né? Em cima de uma estrutura que está aí, a gente só repete. Sim, sim, sem dúvida. Só deixar um recado aqui. Faltam 18 minutos para sairmos do Insta, para quem estiver no Insta. Então, tem várias perguntas, eu acho que vai passar de 1 hora. Então, se vocês quiserem já começar a migrar para o YouTube, porque senão vocês vão perder o fim da live, tá bom? Tem uma pergunta do Ike. O Ike é um grande artista brasileiro, para mim um dos maiores. Eu tenho assim grande sorte e alegria em tê-lo como amigo. Ele está aqui nesse momento assistindo a live e ele faz uma pergunta que é muito próxima do que o Marco Escada acabou de falar. Eu vou ler, é um texto um pouquinho mais longo, mas vale a pena. Ele diz: existe uma publicação rodando na internet há anos que diz o seguinte: já precisei de um encanador, de um médico, de um cabeleireiro, de um engenheiro, de um padeiro, mas nunca precisei de um artista. Artistas não servem para nada, só mamam nas tetas do governo. Um número espantoso de pessoas supostamente esclarecidas republicou e defende essa colocação fascista como política pública de governo. Esse, na verdade, é o tratamento que recebe a arte e os artistas pela grande maioria da população no mundo inteiro. Nos dias atuais, no mundo digital, por onde se olha, se vê arte e pelo menos um artista envolvido. Design, música, filmes, pintura, performances, criações, etc. Nestes tempos de pandemia, a arte é quem está salvando os dias de confinamento. Mas as pessoas não têm esse entendimento. Louvam a tecnologia simplesmente. Esquecem que ao ver um filme tem uma centena de artistas ouvindo uma música ou centenas jogando um videogame. Mas um tanto deles... videogame mais um tanto deles. Ninguém considera isso, na verdade. Isso não é comunicado como deveria.
O foco maciço de investimento em negócios em geral é em desenvolvimento de tecnologia em startups, destacando aspectos técnicos e funcionais dos produtos e serviços oferecidos, sem considerar a arte parte fundamental nesse processo, que humaniza, ajusta e é a interface entre as maravilhas da máquina e o ser humano, e colabora fundamentalmente para o faturamento, para o retorno do capital. Considerando que a comunicação é a grande ferramenta que faz a diferença e coloca tudo para funcionar, vem a pergunta: quando é que a arte vai conseguir se reposicionar e comunicar seu verdadeiro valor no nosso dia a dia e atrair reais investimentos em formação e desenvolvimento, deixando de ser marginalizada, desvalorizada e tratada como um artigo supérfluo e descartável? Bom, vou tentar pegar de vários pedaços aí essa colocação, né? Você quer que eu mande para você o texto? Tá? Não. Tá legal. Eu vou tentar pegar de vários lugares aí, né? Então, assim, eu defendo, né, a obra de arte como essa coisa que tira o sujeito do seu lugar, né? Que questiona esse útil, né? Que atrapalha um pouco, vamos dizer assim, atrapalha no bom sentido, atrapalha esse ritmo da vida, vamos dizer assim. Uhum. Essa rotina da vida, né? Tira o sujeito do lugar, né? Pode ser uma música, pode ser um filme, pode ser um quadro, né? Pode ser de diferentes maneiras. Às vezes um quadro te toca hoje, amanhã não te toca. Às vezes te toca num lugar e outro lugar você é irrelevante, você nem repara que viu um filme, assim por diante. A gente experimenta isso todo dia, né? A gente poderia ir por aí, né, e defender a arte, né, nesse sentido de um elemento que torna o sujeito criativo, né? Ou a gente pode fazer um percurso, vamos dizer assim, mais quadrado, né, mais mercantil, digamos assim, né, e aí não precisa ser muito brilhante, né? Infelizmente, quando falando de Brasil, não só no Brasil, né, no mundo todo tem isso, essa mesma questão, né? Se a gente pegar do ponto de vista prático, a empresa de maior valor no mundo hoje não é mais, porque já mudou, acho que hoje é a Amazon e tal, mas até outro dia a Apple era a empresa mais valiosa do mundo, né? E qual é o diferencial? Onde é que ela estava, né? Tem arte no produto, né? Não a arte que a gente está falando aqui, mas o design é uma aplicação útil, de certa forma, da arte, né? É um primo rico da arte pura. Então, assim, alguém que consiga capturar um objeto de desejo como um design, como alguma coisa diferencial. Se a gente falar de indústria, que ele fala na pergunta dele, do cinema, pessoas correlatas que trabalham, né? Isso é um dado concreto, econômico. A indústria de entretenimento, colocando tudo num pacote, todo tipo de entretenimento, né? E aí podemos abrir uma discussão se entretenimento é arte ou não, mas sem entrar nessa questão, é a indústria que mais cresce, né? Então, assim, do ponto de vista econômico, né, ela também se justifica, né? Quando a gente fala no modelo de mundo que a gente está indo, onde a tecnologia está tomando espaço cada vez mais forte, né, as coisas repetitivas, né, comuns estão sendo industrializadas pela tecnologia, o espaço da arte, do criativo, é o que faz a diferença, né? Se você for pegar países, por exemplo, como a China, investem em criatividade, né? Exportam os seus recursos para outros países para trazer essa captura. Se a gente for falar hoje, falando de business, né, falando de negócio, o lugar onde mais efervescente hoje no mundo em termos de capital é a costa da Califórnia, né, o Vale do Silício, né, e é o tempo todo trabalhando muito da criatividade, né? Então, assim, que está margeando essa questão da arte, né? E como não falar disso, não como desenvolver cabeças disso, expondo o sujeito a esse tipo de experiência, né? A experiência que faz o cara pensar. Então, assim, infelizmente a gente empaca em questões aí de políticas e conservadores, mas não dá, né? Se a gente... Tem alguns que não dá nem para conversar, né? Se tem gente que não acredita que a Terra é redonda ainda, que está pensando que é plana, não sei se dá para conversar, né? Entendi. Tá bom.
Aqui, bom, tem mais algumas perguntas, bastante pergunta, hein, Paim? Olha, a Marina de Almeida Prado, que é fotógrafa em São Paulo, ela pergunta: por que o espectador é atraído por algumas imagens em detrimento de outras numa exposição? Ela dá um exemplo, por exemplo, de cores, né? Às vezes a pessoa é atraída por uma dominante de cor num quadro, numa foto, etc. Você acha que sim, teria alguma contribuição em termos dessa percepção, assim, dessa observação que ela faz? Especialmente a questão de cores, tem um Kandinsky, né, lá atrás, né, lá na escola de Bauhaus e tal, tem todo um estudo sobre cores e impacto nas pessoas, aí você poderia entrar na sala de como terapia e tal, mas como de arte, né, tem todo um estudo sobre impacto e cores e tudo mais, né, que é muito interessante. Se você vai nessa linha, tem vários escritos, naquela época, no início do século, década de 20, 30, isso foi muito conversado, muito discutido, né? Os impressionistas trabalhavam muito com cor, né? Brincavam com essa mistura de cores, né? Os pontilhistas da mesma forma, né? Faziam um estudo da ótica, o impacto no olho do sujeito, né? O tipo de tom que aparece, que não aparece, né? Então, assim, uma brincadeira com uma ciência, com ótica, misturando com arte, né? Assim, passa por aí. O que é interessante aí, só para aí, o nosso cérebro, né? Se a gente pegar da neurociência, o nosso cérebro, ele é preguiçoso, né? O cérebro, ele é um consumidor de energia muito forte, né? Por conta disso, ele sendo um alto consumidor de energia, ele precisa economizar energia. E como é que ele trabalha isso, né? De uma forma muito simplista e grosseira? Ele trabalha com padrões. Então, ele elege padrões, né? Guarda na cabeça para não gastar energia decodificando. A decodificação de algo que é estranho, que é diferente, consome muita energia do cérebro. Então ele tem uma série de padrões. Então, por exemplo, se você por exemplo, vê uma folha verde, ou sei lá, um livro que você tem na sua casa, um sofá, que seja amarelo ou qualquer cor, você todo dia chega na sua sala e você vê aquele sofá da mesma cor. Mas se você for analisar ele do ponto de vista da ótica, da física, da onda, né, que faz o sinal de cor, a cor é diferente. Cada dia é diferente, porque depende da iluminação, depende do reflexo, depende do sol, da nuvem, do tempo, da densidade. Uma série de variáveis, ou seja, de fato, do ponto de vista físico, você enxerga uma cor diferente. Só que o seu cérebro despreza isso. Porque se ele tivesse que ficar decodificando cada vez que olha para aquele sofá, que cor que ele está hoje, ia consumir muita energia. Então ele simplifica e padroniza. Então você enxerga o mesmo sofá todo dia, por mais que ele não seja o mesmo sofá todo dia, né? Então o estranho, ele consome o cérebro. Ele faz que o cérebro tenha que parar, ele tem que analisar. O que é isso aqui, né? E dependendo do consumo, do cansaço e da situação, ele pode simplesmente desprezar, né? Então é muito comum você falar assim, mas fulano nem viu aquilo, né? Mas como você não viu? Eu nem vi, né? Então, de alguma forma, aquilo escapa de um padrão e o cérebro descarta. De fato, ele não vê, ele não registra aquele negócio, né? Incrível isso, né? E por outro lado, quando ele vê algo que é de fato estranho e ele tem que olhar, e aí fica uma brincadeira também, aí estou falando ainda de neuros e tal, ele fala, bom, é estranho, o que é isso aqui? Isso aqui é oportunidade ou ameaça? Isso aqui me gera angústia ou me gera curiosidade? Isso aqui pode ser uma oportunidade para mim, me gera curiosidade, eu quero saber o que tem aqui, ou é um perigo, me gera angústia, me gera medo, não medo, o que será que tem ali, né? Eu entro num modelo de excitação, de ansiedade em relação àquilo, né? Então tudo isso aí consome energia, né? E você vai trabalhando disso de um jeito ou de outro, né? O Freud tem um texto que eu gosto muito, que tem várias, o título dele varia conforme a versão do tradutor do alemão e tal, mas basicamente é sobre o estranho, o inquietante, o estranho e tal. E que ele traz para a gente um conceito que eu acho muito legal, que chama um estranho familiar, né? Então, ou seja, estranho é um ET, que vem de um outro sistema, de uma outra coisa que a gente não consegue conectar com nada. Mesmo ele, a gente vai tentar conectar. A gente vai tentar conectar com o filme que a gente viu de ET lá atrás, a gente vai tentar conectar com o que a gente tem de informação do nosso mundo, vai tentar enquadrar ele em algum lugar, né? Mas o ET, ele de fato vem num sistema completamente de fora. O outro estranho não, ele sempre tem alguma coisa de familiar, né? Às vezes da gente mesmo, né?
Então, assim, às vezes a gente olha alguma coisa que gera uma certa angústia, me gera uma... O que está me incomodando? O que será que tem ali? A gente nem percebe. E o contrário também, né? Por que de repente aquilo me seduziu tão fácil, aquilo ali me atraiu, me achou interessante, despertou a minha curiosidade, né? Então, assim, e aí ele vai discorrendo sobre isso, né? Que de alguma forma aquilo ali, como está inserido dentro de uma estrutura, né? Ou seja, tem algo de comum, né? Em termos da estrutura que a gente mesmo vive, e tem algo nosso, né? Que é a história que a gente estava falando da contribuição do espectador. Tem algo meu quando eu vejo alguma coisa que é estranha. Então eu vou tentar encaixar alguma coisa e vai me trazer alguma coisa que às vezes nem eu percebo, nem eu consigo decodificar, né? E aí pode ser que para um seja alguma coisa muito interessante, muito amistosa, e para outro seja alguma coisa absolutamente aterrorizante. Então, assim... Isso me fez lembrar uma amiga que fez um doutorado aqui sobre a chegada dos franceses em território brasileiro, né, na época depois do descobrimento, né, e ela dizia, não sei se isso é verdade ou não, que nas narrativas dos franceses na volta para a França, alguns deles diziam que os índios não viam as caravelas, os barcos chegando. Era algo tão fora da realidade para eles que eles não viam no mar os barcos. Não sei se isso tem alguma correlação com o que você acabou de dizer e a mentalidade, né, o fazer criar ou não do imaginário humano, né? Não estava no cardápio dele, né? Então, assim, aquilo não constava no cardápio dele. Então, como enxergar aquilo? Não tem nem ferramenta para enxergar. Então, tem sentido isso, né? Tem sentido isso. Sim, sim. E, bom, continuando as perguntas, a Andrea Seligman, que mora em Porto Alegre também, ela pergunta sobre fotografia de natureza, ela bota entre parênteses, quadros para arquitetura, qual o impacto / efeitos benéficos, bem-estar emocional e físicos causam no espectador? Existe isso? Como é que é? Você tem alguma experiência, alguma... Bom, tem toda uma discussão sobre isso, né? Um pouco do que a gente acabou de falar sobre tal. Tem um autor, que é um filósofo, que até é um cara bem conhecido, que ele tem lá, ele é o dono da School of Life, chama Alain de Botton e tal. Né? Ele tem um livro que é... Como é o nome dele? Alain de Botton. Ele tem um livro que, se eu não me engano, Arte... Eu tenho ele aqui. Alain de Botton? Isso me diz qualquer coisa. Me diz... Ele é da School of Life. Alain de Botton. Né? O livro dele, achei aqui no Google, que está aqui. Depois me manda que eu manda arte como terapia. Arte como terapia, peraí, eu vou botar aqui para o pessoal. Assim, ele tem um conceito diferente, de certa forma interessante, eu pessoalmente não gosto. Né? Por que eu não gosto? Né? Porque, como o nome do livro fala, ele quer usar uma arte-terapia, não a arte-terapia que a gente conhece de exercícios de arte, mas também, de certa forma. Então, o que ele quer fazer? Ele quer organizar as exposições de um formato, né, diferente que a gente normalmente vê. Normalmente a gente vê uma exposição com a cronologia de um artista, ou que fase do tempo, ou de uma região, ou de um país, ou se é cubista, ou se é impressionista, né? Esses são os arranjos, vamos dizer, convencionais, entre aspas, de organização. O Alain de Botton, ele sugere um outro formato. Então, ele bota como tema, assim, criatividade, depressão, alegria, e agrupar quadros de tempos, estilos, pintores diferentes, né, que chamam a atenção para aquele tipo de sentimento que ele está querendo estimular. E aí sim, uma arte como terapia. Eu acho legal, eu acho bacana e tal, mas aí passa de novo a ser uma arte funcional, uma arte que serve para alguma coisa. Sim. Assim, é bacana, é interessante. Se a gente for falar, por exemplo, um exemplo bem vamos dizer, radical, né? Se a gente pegar, por exemplo, a experiência dos campos de concentração nazistas, né? Você tinha pequenas e muito limitadas experiências artísticas lá, né? Não dá para um negócio absolutamente crítico, mas você tinha artistas que estavam lá, poetas, né? Cantores, pintores,
estavam lá também, né, confinados, né? E eles faziam pequenas experiências artísticas ali, né, dentro de um galpão, do jeito que conseguia fazer, né, minimamente. E os relatos de prisioneiros de campos de concentração dizem que as pessoas faziam um puto esforço para tentar ter aquela experiência artística, né, super, né, limitada. Por que, de certa forma, aquilo? Porque aquilo trazia o cara do sujeito para o humano, ele estava sendo tratado tanto como nada, como quase nada, como um objeto, como menos que um animal, né? Menos que um animal, né? Ele ali, de alguma forma, ele tinha uma lembrança de, poxa, olha o meu humano aqui que ainda aparece, né? Então, assim, morreu aqui o... Eu sei, eu já estava avisando para o pessoal, eu estou botando no IGTV, acabei de publicar aqui. Eu pedi pro pessoal ir migrando. Pessoal ir migrando, tá? Deixa eu fechar aqui o meu celular. Um minutinho. Pronto. Oi, tá me ouvindo? Então, da questão... Tô. Alô? Oi. Alô? Mais ou menos, seu áudio deu uma queda aí. Boa. Piorou? Não. Melhorou? Tô ouvindo. Tem que perguntar pro pessoal se o pessoal está... Vocês estão ouvindo, gente? Quem tá aí na live, ao vivo agora, tá ok? O som tá bom? Fala alguma coisa, Paim. Vai falando aí um pouco sobre os campos de concentração Então, eu estava falando disso, ou seja, mesmo uma situação absolutamente crítica, o sujeito ter um respiro, né, de humanidade que a arte trazia ali, o sujeito fazia um esforço até físico. Você imagina alguém que tinha menos do que o mínimo necessário para uma sobrevivência, o cara às vezes deixava de jantar, não dá para chamar de jantar, né, mas assim, o que era a comida ali, de alguma forma, para poder ter uma experiência artística, né, que era uma coisa subversiva, né, escondida num galpão, né? Então, assim, dá para explicar. E, assim, o que a gente está vivendo hoje, né, experiências de lives, né, de gente cantando na rua, nas sacadas, né, ou discutindo literatura, ou lendo livros e tal, a arte, de alguma forma, sendo usada como um instrumento de terapia. O Freud, ele questionava essa função da arte, essa arte, vamos dizer, que atravessava. Ele era um clássico, né, do ponto de vista artístico. Ele era um cara que gostava da arte convencional. Tem até uma cena da biografia do Freud, já no fim da vida em Londres, nos últimos anos de vida dele, que ele é visitado pelo Salvador Dalí. O Salvador Dalí vai visitá-lo na casa dele, faz uns rabiscos e tal, e o Dalí era muito empolgado com a questão dos sonhos, né, com o surrealismo e tudo mais. E o Freud não dá muita bola pro Dalí, né? Assim, do tipo, ele mesmo fala assim, eu sou um cara das artes clássicas e tal. E o Dalí sai super decepcionado porque chegou lá e porra, tal. Né? E o Freud fala isso, né? Do tipo, que a arte seria capaz de, no máximo, dar uma suave narcose ao sujeito. Né? Eu acho que é pouco. Eu acho que a arte faz muito mais do que isso. Né? Uma suave narcose é uma das possibilidades que a arte também tem. Mas, assim, ela atravessa muito mais do que uma suave narcose, né? Então, assim, eu acredito numa arte exceção. O Godard tem um filminho muito pequenininho, tem no YouTube, que é uma montagem com uma foto, onde ele fala que cultura é regra, arte é exceção, né? Então, assim, a arte como algo que atravessa a regra, né? E abre canais. O Deleuze fala a mesma coisa, né? Você acha aqui em algum lugar, tem um texto... Eu estou procurando. Tá, o Deleuze, né? Tá, pode ver. O Deleuze, ele fala um negócio que eu acho muito bonito, né? Tá aqui, ó, vou ler para vocês aqui. É um texto do Deleuze e do Guattari, né? Do livro Que é a Filosofia, tá aqui. Os homens não deixam de fabricar um guarda-sol que os abriga, por baixo do qual traçam um firmamento e escrevem suas convenções, que fala com a cultura do Godard, suas opiniões. Mas o poeta, o artista, abre uma fenda no guarda-sol, rasga até o firmamento, para fazer passar um pouco do caos livre e tempestuoso e enquadrar numa luz brusca, uma visão que aparece através da fenda. Então, assim, ele traz a arte como alguma coisa que atravessa a cultura, né? E fala com esse texto do Godard, né? Da arte
que é a exceção. A exceção é a regra, que quebra a regra, né? Em benefício do Freud, ele falava também, né, que os poetas chegaram antes, né? Os poetas foram os primeiros, vamos dizer, né, trabalhavam com o inconsciente. Então, fala um pouco dessas duas coisas. Marcos, eu caí da transmissão. Eu não sei se foi só eu ou se o pessoal continuou te ouvindo. Bom, daqui a pouco eu vou ver aqui, se alguém puder escrever no chat. Deu uma queda aqui. Eu botei aqui um link da referência do Godard, tá? Você mencionou. Uhum. Tá? Não, perfeito. Como eu perdi o que você estava falando, você completou a sua ideia? Tá feita a ideia em relação a isso? A essa referência do Godard e do Deleuze? Isso, eu li o trechinho do Deleuze no fim aqui. Perfeito. Tá ótimo. Eu não tô com o YouTube aqui, mas acho que o pessoal pegou, não sei. Não pegou, o pessoal disse que tá tudo ok. A Rose está dizendo que você tá um pouco escuro. Se chegar um pouquinho para frente do computador, vai ficar melhor, eu acho. A luz no rosto, Isso, tá. Melhorou. Se você ficar mais próximo do computador, melhor. Isso, tá perfeito. Aliás, a Rose Aguiar, a pergunta da Rose Aguiar, que mora em Friburgo, em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Ela é artista plástica, fotógrafa. Você acha que toda exposição terá que informar ao espectador o pensamento do artista? Isso é uma ótima pergunta, né? Inclusive, qualquer exposição que você vá, né, sempre tem um texto enorme, né, normalmente na entrada da exposição, né, explicando o que está exposto ali e tal, e a maioria dos quadros tem sempre um quadradinho no seu rodapé explicando o título da obra e tal. Sim. Eu diria que aí eu acho que cada um, né? Eu já tinha falado um pouco disso aqui, né? Assim, é natural que a gente queira um aterramento. O que eu chamo de aterramento? A gente tem, vamos dizer, algo onde segurar, né? Quando alguém te conta a história de um quadro, ele fica mais decifrável. Então ele tira um pouco da coisa do mistério, do impossível, que incomoda, que gera o que a gente está falando, né? Então, assim, o que alguns falam, assim, acho que cada um tem o seu cada um, né? Que a recomendação seria você girar uma exposição antes de ler qualquer coisa, né? Para você ter o primeiro impacto, vamos dizer assim, livre de influência de terceiro. Eu acho isso uma ideia legal, né? Você vai e vê com o que você traz de você, que já normalmente é com a sua própria bagagem, né? E se expõe aquilo que você está vendo. E aí, depois de uma segunda rodada, assim, você vai ler o material, né? Aquela pseudo-explicação do que está lá, né? E que abre outros canais. Eu tenho uma experiência minha, que eu ia até botar no livro, não botei, mas eu acho muito interessante. Eu estava fazendo mais ou menos esse exercício aí, e estava vendo uma exposição de obras de artistas austríacos do período da guerra e tal. Uhum. Né? E aí teve um quadro que eu parei, era um quadro de natureza, era uma cabana, e tinha um luar, e eu achei um quadro muito bucólico, bonito, legal e tal. E vi, achei bonito o quadro, interessante, e eu não sabia nem quem tinha pintado a história do quadro e tal, e nessa linha de simplesmente vendo o que estava acontecendo. E aí depois eu voltei nesse quadro e fui ler a explicação, o que era. E aí foi muito interessante, que era um artista austríaco, né, da época da Segunda Guerra Mundial. Ele era um nazista, né, ele era um defensor do nazismo, era um militante nazista, né. E aí quando eu li aquela história, aquele quadro era da época dele, né, como nazista atuante, né. E aí eu voltei, olhei o quadro de novo, já era outro quadro, né? Já não tinha nada a ver, já não tinha nada a ver, porque eu já esse cara é um nazista, é um filho da mãe aqui que eu tô vendo, então assim, eu já comecei a me travar em relação ao quadro. Então o que eu achava bucólico eu já achei monótono, já achei quadrado, sem graça, sem vida, já achei um quadro meio mortífero, né? Porque eu já estava contaminado pela história do próprio artista.
né? E vice-versa, né? Então, assim, se eu sou um grande admirador do Van Gogh ou do Picasso, e eu passo por um quadro e descubro que ele é do Picasso, eu vou parar e voltar, né? Porque tem uma sedução do artista ali, né? E que talvez alguém que não tenha, que o Picasso seja o contrário, eu não gosto do Picasso, eu achei ele chato, não tem nada a ver, vai fazer o inverso, né? Sim. Então, assim, a legenda, ela te traz para um caminho seguro, né? Do caminho do explicado. Assim, eu acho que traz um contexto, mas para mim tira um pouco da força da obra, no sentido de que tira o contexto do impossível. Agora, por outro lado, para me contradizer, se você pega, por exemplo, uma obra de um artista brasileiro, tipo Cildo Meirelles, né? De trabalhos que ele fez na época da ditadura, né? É interessante você saber o contexto histórico daquilo ali, né? Dá um outro olhar para aquela obra também, né? Então, assim, não tem certo ou errado, né? São coisas diferentes, só isso. Entendi. Legal. E, bom, seguindo aqui, a fotógrafa Gisele Parno, do Rio de Janeiro, ela fala o seguinte: acredito que vivemos num mundo em que a vida é entendida como um conjunto de instantes capturados. Habitualmente, em nossa sociedade, vivemos a necessidade de comprovar experiências através de imagens. A fotografia, no momento, se tornou mais importante que um relato. Mas até que ponto elas refletem a experiência real? Como a psicanálise vê essa tendência contemporânea de construção da vida social? Olha, a fotografia, eu diria que ela não é só registro, né? É muito além disso, muito além disso. Com o surgimento da fotografia no fim do século XIX, né, foi um dos movimentos que fizeram a própria pintura se livrar um pouco do registro, né? Não é por coincidência que com o advento da fotografia você começa a ver a pintura liberada da forma, né? Então os impressionistas, ou seja, é um outro lugar. É lógico que não foi só a fotografia, que você tem quadros anteriores até a fotografia que são quase abstratos. Você pega um Turner, por exemplo, né? Até eu parei alguns livrinhos aqui para nós. Ótimo! Por exemplo, esse quadro aqui é de 1840. Que ano que foi inventada a fotografia, Ricardo? Foi 1825, 1828, por aí. Então já era pós-fotografia. Mas assim, os primórdios, foi a primeira imagem dita fotográfica. E olha que quando a gente vai no século XVI também, alguns pintores usavam a câmera escura, enfim, mas aí é outra história. O Turner, esse quadro aqui de como eu falei aqui, 1840. Ele não é considerado um quadro abstrato, é um pôr do sol aqui e tal, né? O abstrato vem depois, vem do século XX, mas ele já está bem longe da forma, né? Ele tem a forma, de alguma forma atravessa aqui, mas ele já vai além disso. E a fotografia também andou bastante, né? A fotografia desde muito tempo, ela não é só registro, né? Sim. Então, assim, se você pega fotógrafos, né, mesmo de muito tempo atrás, já trabalhavam com questões abstratas, com questões da forma, com distorções, né? Então, assim, todo mundo já escapou. E mesmo se você pega, por exemplo, né, uma foto clássica como essa aqui, né? Sim, uma foto jornalística, do capa, uma foto jornalística. Não dá para dizer que ela é uma foto jornalística só, né? Tem muito mais coisa aqui do que um registro de um sujeito tomando um tiro numa batalha, né? Sim. É muito mais forte essa imagem. Ou se a gente pegar, por exemplo, um fotógrafo brasileiro, para a gente não falar só dos gringos, né? Por exemplo, aqui, essa foto aqui, ó. Do Evandro Teixeira. Chega um pouco para o meio. Vem mais para perto. Isso. Sobe um pouco. Isso, dá. Muito atual essa foto. Essa foto aqui não é uma... de um, assim, literalmente é de um soldado da PE, né? Tomando um tombo no aterro, né? Isso foi em 1965, né? É desse livro aqui do Evandro Teixeira. Então, assim, essa é uma foto de 65. Não dá para dizer que é um registro de um sujeito simplesmente caindo, né, de uma moto, né? É bem mais do que isso. Não, muito interessante, muito interessante.
Aliás, eu ia até complementar que, como existe hoje em dia fotografias feitas e exposições feitas a partir do telefone, né, por conta da qualidade, você pode simplesmente fazer uma foto que é para dizer onde você está. Você está em frente a um bar, o cara não está te encontrando, não, onde é, você faz a foto. E para onde vai aquela foto, né? Vai para onde? Essa foto vai ser um registro que vai ficar, alguma coisa, um selfie? Não, talvez para mim vai pro lixo. Mas tem pessoas que vão, de repente, construir uma exposição fotográfica de fotos que não são muito relevantes. Para mim não são muito relevantes, né, no caso. Eu acho legal quando a fotografia se mistura um pouco com a pintura e tal. Olha, por exemplo, essa foto aqui do André Kertzer, aqui, desse cara aqui, né? Não sei se dá pra ver. Sim. Que tem uma efeito de uma distorção, né? Essa foto é de 33. Não dá para dizer que ela não lembra a Tarsila, né? Total. Que é contemporânea, né? Que é de 28, esse quadro. Né? E que parece que a Tarsila andou vindo para cá, para cá. Então, provavelmente, não sei, eu não sei como é que foi. Eu sei que ela teve contato com os fotógrafos, as pessoas da época. Então, assim, se transitam, né? Acho que se misturam, né? Então, assim, as coisas vão escapando. Se você pegar, por exemplo, uma foto que eu tenho aqui em algum lugar, eu separei, se eu acho aqui, tá aqui, do do Helmut Newton, né, que eu acho interessante, é uma foto, que ele deu um exemplo de uma foto jornalística, né? Essa aqui é uma foto durante um ensaio publicitário, né? Ou seja, se for pensar, é uma foto absolutamente funcional, seria, né? Sim. Né? E se a gente olhar para essa foto, que eu vou tentar colocar aqui de novo, né? Diz muito, né? Sim. Essa posição aqui, essa diferença de proporções do homem e da mulher, a mulher nua, a mulher meio que objeto. Então, assim, tem muita coisa nessa foto, além de não é simplesmente uma foto publicitária, né? Então, a arte, de alguma forma, ela vai atravessando mesmo os lugares mais inesperados, né? Um outro exemplo, por exemplo, quando fala de publicidade, é aquelas fotos do fotógrafo italiano lá da Benetton. Como é que é o nome, Ricardo? Você lembra dele? Da Benetton? Que tem aquela foto das freiras se beijando. Sim. Eu acho que é a década de 80, 90, né? Sei. Não lembro agora. Talvez algum dos fotógrafos de plantão aí podem me ajudar. Daniela da Corso, a Rose Aguiar, ou enfim, o Terra Nova. Ou, por exemplo, essa foto aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa foto aqui do Bob Wilson, brasileiro, né? Não sei se dá pra ver. No meio. Sim. Uhum. Que é um sujeito aqui sentado no balcão. Conversa muito com o Hopper, né? Total. Né? Total. Então, assim, os veículos, os canais, eles vão se falando, né? De um jeito ou de outro, né? Então, essas coisas estão meio que misturadas. Aproveitando, eu falei agora da Daniela da Corso, grande fotógrafo do Rio de Janeiro. Tem 3 perguntas aí para você dela, hein? A primeira pergunta é: como você vê hoje a relação do público a obras de arte politicamente incorretas? E aí ela segue dizendo: a arte é amoral? Olha, a arte, ela está inserida, assim, o que é o bom. Eu não tenho a pretensão de dizer o que é a arte aqui, que seria muita pretensão do meu lado aqui, né? Mas eu diria que a arte está inserida na cultura, né? Ela desafia, ela faz uma dobra na cultura, né? Ela, como o Godard fala, ela é uma exceção, mas ela então, assim, uma boa conversa que eu gosto, um exemplo, quando a gente fala assim, eu fui ver uma exposição e aí tinha um monte de rabisco. O meu filho faria igual aquilo. Eu falo, não, seu filho não faria igual, né? São rabiscos completamente diferentes. Né? Um rabisco infantil é um rabisco primitivo, né? É um rabisco básico, de início de trabalho, né? Sim. Um rabisco do Picasso, vamos chamar de rabisco, não é início de trabalho, é fim,
está no outro lado, né? Ele chegou no rabisco, ele não começou no rabisco. Sim. Então são posições completamente diferentes de lugar, né? Então se você pega uma série, por exemplo, do Picasso, que eu gosto muito, né? E o Picasso especialmente é um pintor que é bem didático nesse aspecto, nessa discussão aí dos rabiscos e tal. Deixa eu ver se eu acho aqui a foto. Espero eu achar aqui, se eu não achar eu peço desculpas. Eu devia ter marcado, mas não achei aqui. Não sei se eu vou achar. Bom, anyway. É uma sequência de desenhos que é um esboço de trabalho do Picasso. Uhum. Quando ele está fazendo um desenho do Minotauro. Sim. E é muito interessante esse esboço, não sei se você já viu, né, Ricardo? Eu já vi aqui, coisa. Uhum. Tá aqui, ó. Aí no meio. Isso. Uhum. Tô vendo. Sim. Então, assim, é daqui para cá. Tá. Então, ele começa com um desenho de um touro absolutamente detalhado, realista. E ele vai secando o desenho, né? Ele vai diminuindo, secando e tal. Né? E aí também vem ou seja, ele chega naquele rabisco, é um ponto de chegada, não é início. Então não tem nada de primitivo nisso, né? Uhum. Ele fala com uma arte primitiva, mas de um outro lugar, né? De um outro lugar. E aí você fala, então ele pegou a essência do touro. Não, ele não pegou a essência do touro, porque touro não tem essência, né? Ele fez um corte no touro. O touro é algo complexo. A arte dele, esse rabisco, é só uma possibilidade, é só um dos cortes possíveis de uma complexidade, né? Então, assim, quando eu olho, é como se eu simplesmente pegasse um plano e cortasse um pedaço e botasse um microscópio. Seccionasse, né? Então, esse rabisco, né? Não é sintético, ele não é uma síntese, né? Não é uma essência, ele é só um corte. Mas tem muito trabalho para chegar lá, não tem nada de primitivo. Entendi. Sim. Eu não sei se eu respondi a pergunta, né? Não, é a questão do amoral, porque a segunda pergunta, ela vai entrar um pouco na cena da questão. Como o ódio... Politicamente correto. Isso, é sobre o politicamente incorreto. O correto, né, não fala nada com a arte, né? A palavra correto, certo, errado, ajustado, quadrado, não tem a ver com arte, né? Então, a arte do que a gente está falando aqui, dessa arte inútil, ela é absolutamente fora desse lugar do correto, né? Assim, e traz outras questões completamente diferentes, né? Agora, ela está inserida numa sociedade que é moral, e ela faz parte do trabalho dela também questionar e dobrar isso, né? Até porque o imoral hoje, né, pode ser moral de amanhã e vice-versa, né? Assim, eu acho que o que a arte traz pra gente é dizer o seguinte, cara, a gente está, de novo, usando o exemplo do touro, a gente está só num corte da complexidade. A nossa cultura não é uma verdade. Nossa cultura é uma complexidade, é um corte em cima de uma complexidade do que a gente vive, né? Então, eu estava falando com uma amiga minha outro dia, não sei quando é que foi, assim, se tivesse essa pandemia e morresse todo mundo no mundo, eu fiquei pensando assim, porra, imagina, acaba o mundo, todo mundo morre, as cidades todas morrem e tal. Aí sobra aqueles índios da Amazônia que nunca tiveram contato com os humanos, né? Assim, ou seja, daqui a pouco, para ele, nada do que a gente viveu, produziu, estudou e criou e tal, nunca existiu, né? É uma dinâmica, o plano dele, o corte dele é completamente diferente. Ele está a alguns quilômetros de distância da gente, né? Então, assim, se a sociedade acaba e de repente esse índio sai da Amazônia e entra em Manaus e vê aquilo ali totalmente acabado, a floresta invadida, eu imagino o que ele vai pensar daquilo, né? Sim. Então, assim, é um corte totalmente diferente do que a gente vê, né? Então, assim, e a gente acredita que a gente vive num corte, uma explicação de uma realidade, que é uma tremenda bobagem, né? É simplesmente uma forma de a gente aliviar um pouco a nossa angústia. É interessante esse ponto de vista. Assim, uma boa explicação, alguém me falou isso, um geólogo, um físico, sei lá, qualquer coisa. A gente acha que o mundo, que a Terra, é uma bola de golfe, né?
dura, né? Quem já pegou uma bola de golfe sabe, né? É dura, né? Uma coisa que não é. A terra é uma bola de tênis, ela é mole, né? Ela tá viva por dentro, ela é mole, ela é líquida por dentro, né? Então daí os terremotos, as tsunamis, as questões todas que a gente tem, né? Então assim, cara, desculpe, a gente não é tão sólido assim, sabe? Mas é difícil viver com isso, né? Essa angústia. Então é mais fácil a gente criar toda uma estrutura e acreditar nela e achar que é uma grande verdade, né? O outro decidiu que a Terra é plana. Tá bom. Fazer o quê? O problema é quando a questão da Terra ser plana passa também a ter que ser aceito em função do contexto onde você está, no sentido não do real, mas do imposto, né? A Daniela da Corso segue falando como o ódio ao que é diferente, ao que destoa, aparece na relação entre público e obra de arte. Ela bota entre parênteses sobre microfascismos. Eu vou na minha hipótese, né? Que é só uma hipótese, que eu defendo no meu livro aqui, né? Tá. Que eu tento falar um pouco desse neofascismo que a gente tem vivido aqui, não é só um fenômeno brasileiro, é um fenômeno quase mundial, né? Dentro do corte da complexidade do que a gente vive hoje, a gente está num modelo muito amarrado, né? Num modelo muito quadrado, né? Sem entrar no mérito político, no sentido de linhas ideológicas e tudo mais, mas hoje a gente tem uma verdade, entre aspas, que virou meio que regra, né? Uhum. Um discurso que é o vencedor, né, do capitalismo de mercado e tal. Então, quase que alguém falar uma coisa diferente disso hoje é quase uma heresia, né? Então, como assim, né? Inadmissível. E nessa estrutura que a gente tem criado, que a gente está vivendo hoje, você tem um modelo de competição muito acirrado, né? Ou seja, que vence o melhor, né? E funciona para algumas coisas, e funciona muito bem, né? O problema é que o estoque de perdedores tem aumentado, né? Então são poucos ganhadores para poucos perdedores, né? A gente tem modelos aí econômicos europeus e tal que privilegiavam uma coisa um pouco mais homogênea, né? E mesmo esses, quando eles têm que competir com um coreano ou com um americano, ele apanha, né? Então assim, é o que a gente tem visto na realidade econômica. Ele apanha porque é difícil competir com um cara que está com uma faca na boca, né? E sangue no olho, né? Então você produz um estoque de perdedores que ficam no desamparo. E assim, tem uma história, né? Uma metáfora assim, né? Você bota o inimigo acuado, né? E bota ele no corner. Você tem que dar uma escapatória para ele. Ele não vai se matar, né? Quando você pega um rato, né? Quem já tentou matar um rato sabe como é que é, ou capturar um rato. Você bota o rato no canto, quando ele se sente absolutamente sem ter para onde correr, ele ataca. Ele se defende, ele ataca, né? Então a gente tem uma fantasia de que achar que o outro não vai fazer nada. Então esse derrotado precisa arrumar algum lugar, ele precisa ganhar em algum lugar. Então esses estoques de derrotados precisam ganhar em algum lugar. E aí o discurso fascista, fanático, religioso, né, grupal, né, limitado, ele é um lugar de vitória. O cara ganha. Então ele sofre, apanha, entra na igreja e fala assim, Jesus te ama, vamos cantar o louvor a Deus. Poxa, olha, você é maravilhoso, né? Assim, ou ele entra numa torcida organizada de futebol, sem nenhum demérito, nenhuma torcida de futebol, mas assim. E lá ele é um irmão, né, de credo, gente que vai brigar por ele, que vai pegar pau de bandeira e vai bater no outro, né? O cara que defende ele pertence a algum lugar, ele é um perdedor, então ali ele é ganhador, passou a ser ganhador, né? Uhum. Então assim, quem é um mais derrotado do que um modelo político que a gente tem no fascista, que faz aquele discurso chulo, que fala palavrão, que fala coisa assim, sem nexo, o cara se identifica, olha, eu sou esse cara aí, eu sou um perdedor, olha, porra, tem um cara que é um perdedor e que está dizendo que vem comigo. Arrumei um lugar onde eu ganho. Uhum. Arrumei um lugar onde eu passei a ser vencedor, né? Então, assim, isso é muito sedutor, né? E as pessoas que exercem esse tipo de poder sabem isso, percebem isso, né? E tem discernimento para capturar esse valor, né? E é uma coisa do mal, de fato. Assim, esse estoque de perdedores errantes, sem ter para onde se agarrar, é uma boa, uma bela matéria-prima, uma massa de manobra, né? Então,
eu entendo um pouco. A Daniela da Corso, ela menciona isso porque recentemente ela houve problemas por conta de uma obra que ela expôs. Eu já tive problemas aqui em Paris por conta disso, uma pessoa querendo me agredir por conta de uma obra feita por mim. E isso, lembro que na época que eu estava me preparando para essa exposição, eu tinha um mentor que dizia: você está pronto para a guerra? Porque eu não tinha detectado, não tinha entrado no meu radar aquilo. E eu falei: guerra? Não, que guerra? E eu, no dia da montagem, eu percebi que eu tava sentindo isso. E eu acho, assim, que, pensando aqui, a pior coisa que tem é um espectador perverso, e que é agressivo, porque esse tipo de cara, ele não larga o osso. Você que tem que, né, se afastar, você que tem que... Mas enfim, isso é só uma observação minha em relação a essa questão da Dani. E aqui, ela segue perguntando: a educação para a arte pode influenciar de alguma forma a percepção política e social em uma comunidade / país? Se sim, de que forma? Em outras palavras, a arte pode nos ajudar a lidar com questões e problemas coletivos? Como? Olha, a gente tem no Brasil um exemplo de livro, né? Que é a escola de samba, né? A escola de samba, se a gente for olhar de vários ângulos diferentes, né? Outro dia eu estava tendo uma reunião, uma conversa com o trabalho que a gente está fazendo e tal, e aí uma discussão sobre empresas que queriam ajudar favelas, aí CEOs que queriam ensinar sobre liderança, pessoas na favela, e eu foi até um pouco grosseiro, falei assim: cara, o CEO não tem nada para ensinar de liderança a um favelado, absolutamente nada. Ele no máximo tem coisa para aprender sobre liderança de um favelado. Assim, é muita arrogância o cara achar que ele vai, só porque ele é CEO, ele vai poder ensinar alguma coisa para o favelado. Então, voltando à história da escola de samba, né, com um exercício criativo, né, quem já trabalhou em qualquer tipo de projeto artístico, ou executivo, ou de empresa, o que seja, difícil saber conhecer um projeto que tenha realizado, entregue o seu produto, sem atraso de minuto. Uhum. Uma escola de samba é um projeto de 1 ano, que envolve 4.000 pessoas, né, artesãos, artistas, passista, ritmista, anônimos, né, que ela não pode atrasar 1 minuto de desfile. Se ela atrasar 1 minuto, ela perde ponto e tem grande risco de cair. Sim. Né? Que projeto que a gente conhece, a gente tem vivido, que não atrasa 1 minuto, né? Até o nosso projeto de começar a dieta, de começar exercício, né? Sempre atrasa uma semana, não, segunda-feira eu começo e tal, né? E se você pegar a melhor empresa, pode pegar, sei lá, a Apple, né? A IBM, ou qualquer empresa super sofisticada, duvido que o projeto não atrase 1 minuto do seu cronograma original. Uma escola de samba não atrasa 1 minuto, se atrasar 1 minuto, dançou, né? Então a pergunta assim, com muito pouco recurso, se produz muita coisa no ambiente limitado. Agora, voltando à pergunta, é lógico que a educação, a experiência artística é muito legal. Eu me lembro uma vez que eu estava viajando na Europa, a trabalho e tal, e fui visitar um museu com um amigo, né, um francês, aí você, Ricardo, pode falar isso melhor do que eu, né? E eu fiquei impressionado, um sujeito leigo, um engenheiro, um cara técnico, não tinha formação artística nenhuma, né? Não era ninguém especialmente versado em arte. E a gente circulou pelo museu e ele tinha um conhecimento de arte que me impressionou, né? E aí eu fui perguntar para ele, assim, cara, você gosta de arte? Não, eu gosto, me interesso e tal. Eu falei, mas você conhece bem, né, dos movimentos, dos pintores e tal. Ele falou assim, nessa pra ele, aprendi na escola. Né? Então, assim, especialmente, aí vamos pensar de novo numa forma útil, né, que eu falei um pouco mais cedo, né, expor a educação, a arte, esse tipo de coisa, mexe com o sujeito, né. Então, assim, mas também tem todo um jeito de mostrar isso, né. Para quem gosta desse assunto de educação e arte, eu recomendo o MoMA, em Nova York, tem vários vídeos interessantes
para educadores infantis, para crianças e tal, que eles chamam lá K12, K9, sei lá como é que é, uns códigos americanos, sobre como estimular crianças perante obra de arte e tal, que eu acho muito legal, né? Mas é difícil também pensar em quadro, em beleza, se está passando fome, né? Mas é uma outra história. Pois é, pois é. E aqui, seguindo, olha, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem escrever aqui no timeline, aqui no chat. Eu vou dar uma passada, porque eu vi que tem algumas outras perguntas, além das que as pessoas mandaram para mim ontem, anteontem. E eu vou seguir. Eu não sei se você finalizou assim a sua ideia em relação à pergunta da Dani. Posso passar para a próxima pergunta? Manda ver. O Luiz Fernando Nabuco, que tem inclusive um canal muito legal chamado Hiperfocal, ele diz o seguinte: a desnecessidade da arte não seria um contraponto ao funcionalismo das atividades humanas na contemporaneidade? Com certeza. Uhum. E aí ele segue: não seria assim importante ela ser desnecessária? Ele provoca. Essa é a brincadeira que eu faço com o título do livro, né? Do inútil necessário, né? O que eu estou defendendo é o seguinte: dado um contexto econômico, social, de conjuntura contemporânea tão amarrado, tão arrumado, produzindo tantos perdedores, né? Tanta gente que não sabe para onde vai, né? Eu digo que sim, que é necessário expor o sujeito à arte, essa arte inútil, a essa inutilidade, para de alguma forma fazer o cara balançar pelo menos um pouquinho. Tá tudo tão amarrado, tá tudo tão certinho, tá tudo tão ordem e progresso, tá tudo tão uma cartilha, né? Que virou quase que uma verdade universal, né? A gente perdeu os contrapontos, né, de ideologia, né? Ainda tem, mas assim, muito menos do que já foi, né? O mundo é plano, a terra é plano, não no sentido plano, no sentido, né, do que os imbecis falam aí. Estou falando do sentido de um alcance, né, da globalização e tudo mais. Então a gente está com verdades muito arrumadas, né? Então, assim, eu acho que isso está cobrando um preço muito alto. Se você for olhar, né, o grau de medicalização das pessoas, né, a depressão como o mal do século, né, drogas, né, o consumo como droga também, né, assim, os sintomas estão muito claros aí. Os sintomas estão aí, não precisa ser poeta, basta olhar a estatística. Né? Sendo matemático, dá para ver que a gente está criando um modelo muito doente, né? Então a arte inútil, né, na minha hipótese, na minha defesa aqui, ela é absolutamente necessária para minimamente atravessar esse sujeito, né? Minimamente tirar esse cara do lugar, que seja no cinema, que seja numa exposição, que seja num teatro, numa música, para fazer ele pensar diferente, né? Porque as pessoas são diferentes. Sair fora da caixa, não ser tanto easy listening, poder fazer um esforço, né? Fazer um esforço mínimo e sentir, porque às vezes as pessoas saindo desse esforço, elas até podem gostar, entendeu? Não sei. Entende? Totalmente. E, bom, tem agora, acabaram as perguntas da minha lista, e aqui eu vou ver, olha, eu vou agora colocar aqui as perguntas das pessoas aqui na tela, tá? A Dani da Corso de novo, perguntando: que legal isso que ele está falando, a fotografia, lembra do Boa falando da fotografia como transformação do real. Se ele puder comentar a fotografia como índice ou traço do real. Aí estamos falando de que real que a gente está falando, né? Se a gente for pegar o real lacaniano, que é o real que não é o real de realidade, é o real que é um traço do impossível, do que escapa, né? Acho que a gente já falou um pouco aqui, né? Até mostrei algumas fotos que falam um pouco com isso, né? Então, às vezes as fotos mais realistas, do ponto de vista comum, trazem coisas que passam longe do real, no sentido do real realidade, né? Tocam esse impossível, né? Então são fotografias que você olha e você para de novo. Você mostrou aqui no início do nosso papo aqui, as tuas fotos, que você olha e
né, que você precisa olhar de novo para entender do que você está falando ali, né? Sim. Ou não entender nada, né? É. Ou inventar o seu próprio entendimento. Aqui tem, olha, eu vou aproveitar. A Érica faz a seguinte pergunta: poderia repetir a indicação do trabalho de arte com crianças do MoMA? Eu dei um Google aqui, mas eu não achei a referência. É super fácil, é só entrar no MoMA, no site do MoMA. Eu vou botar Eles aqui. têm várias, no site do MoMA tem isso. Naquele... Já naquela, tá aqui, eu tô colocando. Aquela plataforma de cursos, aquela Coursera, sei lá como é que Coursera. Coursera. Eu tenho aqui a plataforma também, eu vou mandar aqui. Sim. O MoMA, ele tá lá e tem vários cursos deles, né? Então, quer ver, deixa eu procurar aqui, ó. Não, o Coursera eu já achei também. Eu tô botando. E do Coursera tem, aí você procura lá a MoMA, e aí tem vários cursos deles sobre arte e tal. E no próprio site do MoMA e na página do MoMA no YouTube também tem vários videozinhos falando sobre isso. É bem... Sim. A referência, a Andrea Seligman falou sobre a referência que você fez ao Benetton, tanto ela quanto o Júnior Franco, Oliviero Toscani. É assim que se diz, você que é o italiano. Quase. Deixa eu ver aqui qual o livro do Deleuze, da citação. Eu mandei um link, você sabe a citação? O que é filosofia tá aqui, eu vou te responder já aqui. Eu recomendo comprar o livro também. Aqui, ó. O que é filosofia, na página 239, edição brasileira. É o livro do Deleuze e Guattari, dos dois. Né? Sim. Se não me engano, é editora 3. Editora 3. Acho que é, talvez. O nosso grande amigo fotógrafo, fotojornalista e premiadíssimo Marco Terra Nova pergunta o seguinte, que está adorando, voltando um pouco. É possível exercitar o cérebro para diminuir a sua preguiça e como isso pode ajudar um fotógrafo? Você tem alguma dica em relação a isso? É bem prática essa pergunta. Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que a melhor forma de exercitar o cérebro é botar ele para trabalhar, né? E se expor a isso, né? Por isso que a questão da educação, da arte e tudo mais é uma forma de botar o cérebro para trabalhar, né? Assim, um fascista, ele claramente é um cérebro preguiçoso, né? É um cérebro que está muito amarrado aos padrões, né? E aí você vai entrar por que ele está amarrado àqueles padrões, aí a gente pode ir em vulnerabilidades muito insuportáveis, né? Então ele precisa ter uma estrutura muito quadrada, muito amarrada, muito certa, muito ordenada para estruturar ele ficar de pé, né? Então qualquer coisa que abale essa estrutura, ele se desestrutura, então isso é intolerável, né? Então, assim, eu diria que talvez o caso do cérebro mais preguiçoso que tem, né? Mas é uma preguiça, não do ponto de vista energético, mas é uma preguiça de defesa, de autoproteção, né? Por isso que a gente fala que mas por que o fulano espalha fake news? O fulano espalha fake news porque aquela fake news é agradável a ele. Ele enxerga na fake news alguma coisa que ele acredita, é uma confirmação do pensamento torto dele, né? Por mais torta que possa ser aquela fake news, ela de alguma forma fala com o que ele acredita. Confirma mais uma vez uma igreja muito, igreja no sentido estrutural físico, né, do prédio, um prédio muito amarrado dele. Então é mais um tijolinho que ele coloca na estrutura dele, né, por um pânico, um medo absurdo de se expor à dúvida. A dúvida é muito angustiante, né? A gente sabe disso. Quando a gente vive alguma situação e não sabe o que faz, né? Se caso eu compro uma bicicleta, é duro isso, né? E a gente arruma um monte de distração, a gente vai para o Instagram, a gente toma uma cervejinha, a gente dança com os amigos, para fugir daquela dúvida que angustia, né? Então, assim, um lugar de certezas, de verdades, é muito tranquilizante, né? A vida de gado é uma vida muito calma, né? Muito sem sobressaltos. Então, tudo que confirme a minha certeza é maravilhoso. Então, assim, o caminho inverso disso é, de fato, por isso que eu falo dessa necessidade de expor o sujeito a coisas estranhas, e, sabe, ele brincar um pouco, né? É um pouco quando a gente,
o Oliver Sacks, né, um psiquiatra que morreu recentemente, ele falava que nos casos deles de doentes psiquiátricos, né, da psicose, ele falava que dentre todas as terapias que ele tentou a vida inteira, né, de remédio, coisas mais e tudo mais, ele falou que duas coisas ele não tinha dúvida que funcionavam com doentes psicóticos, era expor a natureza e a música, né? Então, assim, essas duas eu não tenho dúvida que tem um impacto direto para essas pessoas, né? E o que é mais caótico que a natureza, né? Se você olha para uma floresta, para um jardim, ele é totalmente desestruturado, né? A não ser se você pega lá um jardim todo organizado, né? Um jardim de Luxemburgo e tal, não estou falando desses casos assim. Mas mesmo esses, porque não tem uma flor igual a outra? Não tem como, né? Não tem uma rosa que é igual a outra, né? Mesmo hoje em dia, né, tem uma agricultura de clone, né? O sujeito usa o mesmo gene para repetir uma floresta igual, né? E vê até o eucalipto virando todo mundo para o mesmo lado. Mesmo nisso, não consegue ser igual. O genótipo é igual, mas o fenótipo acaba sendo diferente, porque a natureza é muito complexa, né? Então, assim, se expor a natureza é parecido com uma obra de arte, né? Se expor a uma complexidade, né? Faz a gente trabalhar. A Dani perguntou aqui, e o livro do Marcos, onde encontramos? Mostra bem isso. Deixa eu dar aqui o link. Peraí. Infelizmente o livro ficou pronto exatamente uma semana antes da... não, é aqui. Não. Não. Bota isso aí mesmo, porque aí tem meus contatos, pode me perguntar. O livro ficou pronto exatamente uma semana antes da quarentena aqui em São Paulo. Então eu tinha até programado fazer um lançamento em São Paulo, também no Rio, que eu sou carioca, Salvador, Fortaleza e tal, mas a gente não conseguiu fazer porque estamos parados, né? E eu sinceramente estou meio guardando na gaveta, porque eu queria discutir com as pessoas, né? Fazer lançamento de uma forma discutida, né? Viva, né? Ao vivo, live, né? Vivo mesmo, né? Então o que eu estou fazendo hoje, eu estou esperando um pouco acalmar essa quarentena para a gente fazer um lançamento ao vivo agora. Assim, concretamente tem um link da editora, eu posso passar para o Ricardo, se quiser comprar direto no site da editora, está à venda lá. Sim, qual é o link? Você tem como me mandar agora enquanto... Eu vou entrar aqui, peraí. Enquanto você vai procurando, eu queria ir agradecendo ao pessoal aqui que está aqui. Luiz Fernando Nabuco, muito obrigado. Marina de Almeida Prado, obrigado. Ike. A Marlene Reinaldo, obrigado. Ótimo, muito legal. A Rosa Aguiar, o Igor Gomes que está aqui. A Silvia Lacase também. Quem mais? Quem mais está aqui? A Érica Varones, né? A Liz Ferri, que é inclusive professora da Sorbonne de Semiologia. A Andréia Seligman, minha mentoranda. A Dani da Corso, querida fotógrafa, amiga de muitos anos. O Rafael Silva. Quem mais aqui, para não esquecer ninguém? O Júnior Franco, muito obrigado. E o Marco Escada também. Enquanto mandei no WhatsApp aí, Ricardo. Tá bom, eu já vou colocar aqui. Peraí, só um minuto. E, poxa, eu queria depois que você também falasse de um projeto que você tem aí, de uma associação, que eu acho que é um projeto super bacana. E aproveitar aqui Estamos terminando, bota o endereço. Quer que eu já posso colocar? Não tem nada a ver com a... Já posso colocar, né? Peraí. Não tem nada a ver, tem tudo a ver. Não tem tudo a ver, exatamente. Cadê aqui? Olha só, pessoal. Pronto. Então, essa história da Bolsa do Bem, né? É uma iniciativa que começou muito amadora, e que bom que é amadora, né? Começou eu e uma amiga, a Jéssica, né? E depois mais o Robson, depois a Mônica. Nós quatro, há mais ou menos um mês atrás, a gente, angustiados com o que estava acontecendo aí da Covid, né, e especialmente das camadas mais pobres, mais vulneráveis, ou seja, uma situação absolutamente sem ter o que fazer, né, muita gente que depende de estar na rua para trabalhar,
ou depende de ser contratado em serviços, em bicos, né, que a gente fala, ficou absolutamente sem nenhuma alternativa de renda. Então a gente criou esse projeto. A gente tem hoje 10 pessoas trabalhando com a gente, todo mundo voluntário, ninguém ganha nada, aí trabalha no caso. A gente está hoje trabalhando em São Paulo e no Rio, especialmente na região da Brasilândia, aqui em São Paulo, e no Rio, no Complexo do Alemão, né? A gente tem pessoas que estão nessas comunidades, nessas favelas, e estão transitando por lá e descobrindo mães, sempre mães, né, em situação muito complicada, muito difícil, gente que de fato está ou passando fome ou perto disso, né? Gente com muito pouca alternativa. E o que a gente inventou, né? Então a gente traz essas pessoas, apresenta a padrinhos e madrinhas, pessoas que querem ajudar, basicamente se comprometem a fazer um depósito em dinheiro, grana, direto na conta dessas pessoas. São 3 depósitos de R$340, né? Para que a pessoa de alguma forma tenha um mínimo de um mini alívio, eu diria que é forte, mas assim um alento, uma ajuda, né, para esses próximos 3 meses. Então é uma ação absolutamente emergencial, né, uma ação de assistência em grana. A gente começou com cestas básicas e tudo mais, mas a logística da cesta básica, ainda mais hoje em dia, é muito complexa. O dinheiro tem uma grande vantagem. Primeiro que o dinheiro o sujeito pode, né, a gente fala, vamos dar a cesta básica. Às vezes a cesta básica não tem gás, porque não tem como dinheiro para comprar gás, então não adianta a cesta básica. São situações muito... Ou o sujeito precisa do dinheiro para comprar um remédio, né, que para ele é mais importante do que comprar arroz e feijão, que talvez ele tenha. Então o dinheiro ele é mais objetivo, vai direto, e outra coisa, movimenta também a região, ou seja, no sentido que ele recebe o dinheiro ali, ele gasta naquele pequeno comércio próximo e tudo mais. Então, basicamente, é um compromisso de R$340 diretamente para as pessoas. Então, a gente apresenta a mãe, a história dela, a família, os filhos, né? E a gente dá CPF e conta bancária, e a pessoa faz diretamente na conta dela um crédito de 3 parcelas de 340. Então, quem quiser poder ajudar e participar. A gente começou do zero, para vocês terem uma ideia, hoje a gente já atendeu mais de 200 famílias já com isso, né? Então é muito bonito, é um projeto que está dando muita emoção pra gente. Marcos, uma coisa que deve passar pela cabeça das pessoas é o seguinte: mas tudo bem, é legal, quero ajudar, mas pô, como é que eu vou ter a garantia de que esse dinheiro vai realmente cair na mão dessa pessoa, entendeu? Como é que vocês fazem? Só para entender. A gente tem, junto com a gente, pessoas, por exemplo, todo mundo que está no projeto, todos nós somos amigos, ou temos relacionamento há bastante tempo. Então temos relação de confiança, são 10 pessoas com uma relação de confiança muito forte, né? Então, e essas pessoas, ninguém entra que não seja diretamente apresentado por alguma dessas 10 pessoas, né? Especialmente 6, 7 pessoas que estão na favela. São ou moradores ou trabalhadores da favela que estão lá selecionando. Se entrar lá na página do Instagram, que é exatamente esse nome aí, Bolsa do Bem, @Bolsa do Bem, lá tem vários depoimentos, né? Então a gente tem um cuidado muito... É um garimpo mesmo, de ver situações muito difíceis, né? Então a gente conhece uma a uma, né? Não é Silvio Santos, né? Tipo, quem quer dinheiro, né? Não é nada disso, né? Então é um trabalho de porta a porta, batendo uma a uma e conhecendo cada uma das histórias. Por isso, quando a gente passa, inclusive passa o dado da pessoa, a pessoa depois entra em contato, troca, é muito legal, assim. Eu estava falando com uma pessoa, um padrinho quinta-feira, que adotou uma mãe e falou assim, pai, a fulana mandou para mim a foto do bebê dela. Eu não estava entendendo, estava falando de outro assunto. Mas que fulana? Falou, minha filhada. Aí eu falei, porra, eu nem lembrava, né? E aí ele me contou que a filhada que ele ajudou, a mãe que ele ajudou, além de ser mãe, já estava grávida. E que nesse meio tempo nasceu o filho. E aí a mãe mandou, já tinha ajudado, a mãe mandou foto do filho, troca informações, né? E muito interessante, né? É lógico que para a pessoa que recebe tem um impacto muito grande, concreto e imediato, mas para quem está doando também, né? Foi muito interessante ouvir dele como aquela doação que ele tinha feito e aquela comunicação, aquela troca que ele estava tendo com a mãe até hoje, que ele foi um dos primeiros a participar, há um mês atrás, ele já estava falando com ela, trocando mensagem, WhatsApp e tal, como aquilo estava mexendo com ele. Sim. Né? No caso, é uma pessoa que está analisando o meu, né, um trabalho de psicanálise, eu consigo ver na prática, na clínica, o quanto aquilo estava mexendo com ele, fazendo ele trabalhar, né? Aquele nascimento, aquele filho que não era dele, que era da quem ele ajudou, como aquilo fazia ele
ele produzir para ele próprio, né? Então, assim, é uma via de mão dupla. A gente ajuda e a gente também é ajudado, né? A gente acha que só está ajudando o outro, é filantropia, estou ajudando alguém que não. Não, você também recebe de volta, né? E é muito interessante essa troca e a gente acredita muito nisso. Muito bacana, muito bacana. Bom, então tá dado o recado. Isso vai ficar gravado aqui, né? Vai ficar gravado assim que acabar, vai ficar gravado no canal. Quem quiser, se vocês gostaram desse bate-papo sobre fotografia artística, né? Que sempre eu me proponho a falar sobre fotografia artística conectado com mentalidade do artista, ou singularidade do artista, ou um plano de ação para o artista, ou singularidade, né? Então, se vocês puderem passar o recado, falar do canal, basta assinar, tem outros bate-papos bem interessantes aqui. E é isso aí, gente. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Muito obrigado, Marcos, por você ter vindo aqui, né, usar aí do seu tempo para falar um pouco pra gente sobre esse assunto que tanto nos interessa. E você fica aqui, então, tá? A gente vai sair do broadcast aí, da conexão, mas você aguenta aí, tá bom? Quem quiser, só para quem está ainda aí no finalzinho, quem quiser me procurar, bater papo sobre esse assunto e tudo mais, é só me acessar ou no site ou então no Instagram lá, manda uma mensagem, é o maior prazer. Assim, esse é um assunto que me anima bastante, então assim, muito legal trocar, né? Quem quiser trocar. Isso aqui, tem o seu e-mail, né? Não, a sua página, né? Sua página ou então direto lá no Instagram, lá, o Ateliê Marcos Paim, ou só @Marcos Paim também no Instagram. Isso. Bom, hoje em dia, se der um Google, aparece, né? Então, beleza. Então tá. Pessoal, então fica aí, Paim, aguenta aí. Então, pessoal, olha, muito obrigado pela presença de vocês e nós nos vemos no próximo vídeo, em algum momento da semana, no 14:07, ou seja, às 14:07 do Brasil. Muito obrigado. Até logo.